Meus irmãos, conosco nesta noite, nosso querido irmão pastor Helenildo, missionário, que está entre nós ainda. Esta semana estará viajando ao Maranhão para visitar sua família, aproveitando a vinda ao Brasil, mas nos dá o prazer de estar conosco ainda. Fique pé, irmão Helenildo. Muito bem. A igreja saúda o bem-vindo, diga amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando no avivamento no tempo de Eliseu. Os irmãos sabem que Eliseu, nós estamos meditando já faz meses, foi o sucessor de quem? Me ajude? Elias. Elias subiu para o céu e Deus deixou Eliseu para dar prosseguimento, uma outra geração para dar prosseguimento ao avivamento. E meus amados irmãos, não foi fácil, como toda pessoa comissionada por Deus, não é fácil. Há barreiras, há dificuldades, mas Paulo disse: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E Eliseu foi provado, logo nos primeiros dias do seu ministério, avivalista, renovacionista, trazendo o povo de volta para Deus, da adoração dos ídolos, do paganismo, da feitiçaria, da idolatria, do pecado, porque a idolatria e a feitiçaria atraem toda sorte de mazelas. E ele foi para Betel. Ele estava, onde foi que ele recebeu o revestimento da unção? Quem está lembrado qual foi o local exato do revestimento da unção? O pastor aqui já soprou. Jordão. Foi na margem do Jordão que a capa de Elias caiu sobre ele. E foi ali onde ele rasgou as suas vestes e recebeu a unção profética. E dali ele foi para Jericó. Lá em Jericó houve um milagre. E o diabo não gostou daquele milagre. E ele foi, mas quando nós formos meditar nos milagres, então nós veremos o que significa cada milagre. Mas ele foi para Betel. E Betel, irmãos, era um lugar foco da idolatria. Porque Jeroboão tinha mandado colocar lá, anos antes, um bezerro de quê, irmãos? De ouro. Mandou colocar bezerros. Um bezerro em Dan e outro bezerro em Betel. Havia um bezerro ali em Betel. Havia um bezerro ali. Vamos ver isso em 1 Reis 12, 28 a 30. 1 Reis 12, 28 a 30. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou outro em Dan. Pronto. Então Betel era uma sede de idolatria. Betel era uma sede de pecado. Betel era uma sede de feitiçaria. Veja como o diabo é mau. Betel significa o quê? Quem lembra lá em Gênesis, quando Deus se encontra com Jacó em Betel, o que quer dizer Betel? Casa de quem? Pois o diabo, justamente no lugar chamado casa de Deus, mandou colocar um ídolo. Vejam como o inimigo é atrevido. Mandou colocar um ídolo no lugar onde era a casa do Deus de Jacó. Irmãos, o diabo não quer que a casa de Deus seja casa de Deus. Ele quer fazer casa do diabo. Onde foi que o diabo colocou o ídolo? Onde, meus irmãos? E o que foi que aconteceu em Betel? O que foi que aconteceu? Anos passados. Foi o lugar onde Jacó
Teve um encontro com quem? Com Deus, quando ele viu a escada. Foi ali que a vida dele começou a tomar outro rumo. Foi ali onde nasceu a espiritualidade de Jacó, que vem se complementar lá em Peniel. 20 anos depois, aleluia, e Eliseu vai para lá, mas lá tem um ninho de Satanás. Eliseu vai para Betel levar a palavra, porque Eliseu era missionário, era profeta missionário. Você só vai ver Eliseu rodando. Uma hora está no lugar, outra hora está em outro. E ali em Betel havia uma escola de profetas. Havia um rancho de profetas. Havia um grupo de profetas aprendendo a palavra, aprendendo a lei. E Eliseu foi para lá, mas o diabo não gostou. O diabo não gostou, irmão. Enquanto a igreja está quieta, o diabo está quieto. Mas se a igreja se move, o diabo também se move. Vocês vejam que Spurgeon, o grande pregador inglês, ele dizia que quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva. Toda vez que Deus aviva a sua obra, o diabo se esperta. O diabo se sacode. Eu estou acreditando que Deus está fazendo um mover, porque o diabo está se sacudindo. Toda vez que Deus aviva a sua obra, diz Spurgeon, o diabo se aviva. Se o diabo está nervoso, é porque ele está pressentindo que Deus vai fazer ou está fazendo uma grande obra na terra. Então, em Betel estava o ídolo, e estava um templo pagão, estavam os sacerdotes, os profetas de Baal, os profetas do bezerro, ali de Betel. E Eliseu foi para lá. Glória a Deus, o diabo não gostou. O diabo não ficou satisfeito. E o diabo, irmão, levanta um grupo de pessoas para zombar de Eliseu, para escarnecer de Eliseu. Irmãos, quem quer ser vaso de avivamento aqui? Quem quer ser vaso de avivamento? Pois prepare os coros. O preço é caro. Você pensa que Satanás vai ficar quieto com a sua vida? O diabo só fica quieto com quem não incomoda a ele. O diabo só fica quieto com quem não incomoda-o. Se você pregar o evangelho, se você trouxer a luz, se você trouxer o fogo, se você trouxer a palavra, você vai incomodar as trevas. E prepare-se para receber oposição. Oposição. Ali já tinha uma escola de profetas. Vamos ver no capítulo 2, versículo 2 de 2 Reis. Capítulo 2, versículo 2, já tinha uma escola lá de profetas, lá já tinha profetas. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Em Betel já tinha profetas. Olha aí, veja o 3, por gentileza. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. Olha aí, já tinha profeta lá. Já tinha profeta em Betel. Mas parece que aqueles profetas incomodavam um pouco. Parece que aqueles profetas, eles eram profetas, eles eram estudantes da teologia judaica, da lei de Moisés, eles eram pessoas dedicadas, mas irmão, o diabo só se assanha com unção, com poder, com graça. Glória. Se for, vê que ali tinha teólogo, irmão, sabe que aqueles filhos dos profetas não é filho biológico, é discípulo. Não é filho biológico, é filho espiritual. Eles eram filhos espirituais dos profetas. Eram discípulos de Elias. E agora eram discípulos de quem? De Eliseu. Mas parece que eles estavam incomodando um pouco. Que quando Eliseu chega, o diabo se assanha e usa um grupo de maus elementos para xingar Eliseu, para desclassificar Eliseu, para maltratar Eliseu,
para abater o moral de Eliseu. Aleluia. Não sabia que tem palavra que abate a pessoa? Qual foi a palavra que eles chegaram a Eliseu? Sobe o quê? Calvo ou careca. Tem gente, irmão, que se aborrece. Ninguém gosta que fale dos seus defeitos. Não é verdade? Às vezes a pessoa é buchudo, mas não quer que digam, glória a Jesus. Estou dizendo com outras pessoas, não é comigo não. Aleluia. Né? Tem outros que são feios, mas não quer que diga. Glória a Jesus. Ele sabe que é feio, mas não quer que ninguém diga. Então, irmãos amados, o diabo, ele sabe qual é o seu ponto fraco e ele vai lhe atingir. Ele vai lhe atingir. Nós vamos já chegar nessa parte do careca, que é muito mais do que careca. Então vamos ver se vocês entenderam. Já tinha comunidade de profetas ali em Betel, sim ou não? Sim ou não? Havia uma idolatria forte ali, sim ou não? Sim. Mas aqueles profetas parece que não estavam incomodando as trevas. Ou se estava incomodando pouco. Quando Eliseu chega, ele encontra um grupo que a nossa Bíblia corrigida, infelizmente, não foi feliz na sua tradução. Vamos ver o capítulo 2, versículo 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos. Pronto. Aí é onde está a infelicidade da tradução. A infelicidade da tradução. Porque no hebraico é rapazes mesmos. Mas não diz pequeno. No hebraico não diz pequeno. O tradutor, pastor, há erro na Bíblia? Não há erro na Bíblia. Agora, as traduções podem conter equívocos. Não há erro na palavra de Deus. As traduções podem conter um equívoco. No original não tem erro. Agora, quem traduz pode se equivocar. Que é rapaz, é. Que é moço, é. Agora, não diz no hebraico pequeno. Só a corrigida diz. Porque a Bíblia trinitariana diz meninos. A transformadora diz adolescente. A NVI diz o quê? Meninos. A transformadora diz adolescentes. Mas só que essa palavra em hebraico, ela é uma palavra muito abrangente, que vai de adolescente, pode se usar até a pessoa já casada. Essa palavra em hebraico é nahar. Em hebraico, eu fui buscar os que entendem de hebraico. Os irmãos sabem que eu não conheço, não leio hebraico, não leio Bíblia hebraica, mas eu tenho uns amigos que eles conhecem hebraico. E eu hoje de manhã passei o dia com eles. E eu perguntei para eles, me digam uma coisa, o que quer dizer essa palavra, rapazes pequenos? No hebraico não é rapaz pequeno, é nahar, que é usada para várias fases da vida, desde adolescentes até adultos. Por exemplo, na língua portuguesa, às vezes você encontra uma pessoa conhecida, diz, como estão seus meninos? Não é assim que você pergunta, né? Às vezes cada ganzelão, casado, barbudo já, e você chama de menino, é verdade ou não, irmãos amados? Está errado? Não, é uma forma de carinho. É uma forma que você que viu os meninos pequenos, para você, eles nunca crescem. Então, entre os judeus também era assim. Às vezes se chamava de menino alguém já grande. E eu vou provar pela Bíblia. Por quê? Por que eu vou provar? Porque os inimigos da Bíblia, os inimigos do Evangelho, os inimigos de Deus, eles pegam esse texto para maltratar Deus. Está vendo? Como Deus é vingativo, matou 42 criancinhas. Olha que Deus mau, Deus da Bíblia. Matou 42 crianças só porque brincaram de chamar o velho de careca. Que Deus vingativo, que Deus exigente, que Deus mau. Eu já ouvi mensagens desse jeito e já li. Eles zombando dessa palavra, dizendo que Deus matou 42 inocentezinhos. Vá atrás para você ver quem eram os inocentezinhos. Não era inocentezinho não, irmão.
É um erro de tradução. Rapazes pequenos é um erro, é um equívoco, não é equívoco da Bíblia, é equívoco de tradução. Glória a Deus. Aleluia! Por exemplo, Gênesis 41:12. Gênesis 41:12, por gentileza. É bom a gente saber dessas coisas para combater o mal. E estava ali conosco o mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou, conforme o seu sonho. O copeiro disse a Faraó que lá no cárcere tinha o quê? Um servo do capitão da guarda. Era o quê? Estava ali conosco na Bíblia mais nova. Na velha diz mancebo. Por favor, em tela. Na mais nova diz, estava ali um jovem. E essa palavra jovem, irmãos, é a mesma palavra narrar no hebraico. Na Bíblia hebraica, é a mesma palavra dos meninos pequenos que a nossa Bíblia traz por menino pequeno. E ele tinha 28 anos. E ele já tinha 39 anos. É 39. 28 é Isaac. Ele já tinha 39 anos e o rapaz chamou de jovem, de menino. Tinha ali um menino. Um menininho assim de 39. Calenta, né? Aleluia. Um menininho de 39 anos. Chamado de menino. Isaac, as nossas Bíblias ilustradas, o que é que elas dizem de Isaac? A gente pensa que quando Abraão leva Isaac para sacrificar, a gente pensa que Isaac, até os desenhos, eles são de um adolescentezinho, é verdade ou não é? Isaac na frente com a lenha, como se fosse um adolescente. Só que na cronologia bíblica, Isaac já tinha 28 anos de idade, quando foi levado. Não era um adolescentezinho de 13, já tinha 28 anos. Quando foi levado para o altar do sacrifício, no Moriá. E ali também chama-o de Naar. Leia, por favor, 22:5 do Gênesis, por gentileza. Gênesis 22:5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Eu e quem? O moço. No hebraico é Naar. Deike. Aquele comentarista que tem algumas coisas que são fora da ortodoxia, mas ele é um grande hebraísta, e ele diz que é Naá, que quer dizer jovem, que vai desde adolescente até um babaquara. Alguém já ouviu a expressão? Quando a pessoa quer xingar o outro, diz um babaquara velho daquele. Eu acho que isso é alagoanês também. Camarada já com 28 anos é chamado de Naá. O camarada com 39 anos é chamado de Naá. E até Roboão, com mais de 40 anos, também é chamado de Naar. Vamos ver isso em 2 Crônicas, por gentileza. 2 Crônicas 13:7. Glória a Deus. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda mancebo. Ainda jovem. Essa palavra jovem para Roboão é Naar também. Quantos anos tinha Roboão quando começou a reinar? Os que conhecem a Bíblia sabem quantos anos ele tinha. Quantos anos ele tinha, Roboão, quando começou a reinar? 40 anos. E com 40 anos ele é chamado de Naar, de menino, de jovem. Então, esses rapazinhos pequenos que a nossa Bíblia diz, na verdade, não eram tão crianças assim. Já eram pessoas que tinham juízo. Podia ser já homens feitos. A tradução rapazes pequenos não é feliz. Menino, sim, é feliz. Se disser menino, é feliz. Se disser jovem, é feliz. Porque isso varia. Pode ser uma criança literalmente e pode chamar até um adulto de menino. Ô menino, vem cá. Quando chega uma barba desse tamanho. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, quando alguém disser que Deus se vingou de criancinhas inocentes, o hebraico não diz isso. O hebraico não diz que eram criancinhas, diz que era Naar, que quer dizer pessoas que podem variar de adolescentes até o quê?
Pessoas com quantos anos o mais velho que nós estudamos aqui? 40, 28, 39 e 40. Então, quando você vê aquelas criancinhas nos desenhos, pode ser e pode não ser. Pode ser porque tem criança e tem creonça. Eu acho que não eram crianças, eu acho que eram creonças. Já velhos. Irresponsáveis. Sabiam o que estava fazendo. Sabiam o que estava dizendo. Sabiam, não eram bebezinhos inocentes, menininho brincando, não. Era gente já madura, era uma gangue. Aquilo ali era uma gangue de maloqueiros. Era uma gangue de perversos. Era uma gangue de vadios, de vagabundos. Não era criancinha de 9, 10 anos como alguém imagina, não. A palavra hebraica naá varia. Pode ser usado para adolescentes e pode ser usado para pessoas já amadurecidas. Aleluia! Glória a Deus! E os inimigos de Deus, eles ficam com mimimi. Está vendo? A Bíblia diz que Deus matou os bichinhos dos menininhos. Só porque chamaram Eliseu de careca. Quando a gente chegar no céu, a gente vai saber quem eram esses menininhos. Só que eles não estão lá, não. A gente vai saber porque Jeová vai revelar. Mas eles não estão lá, porque eles eram ímpios. Eles eram adoradores de demônios. Eles eram adoradores de Baal. Eram adoradores de bezerro de ouro. Pervertidos. E quando eles viram o profeta, eles ficaram irados, porque o profeta profetizava a palavra de Deus. A verdadeira igreja, irmã, ela vai ser perseguida. A verdadeira igreja vai ser perseguida. A não ser que negocie. A não ser que vire uma igreja ecumênica. A não ser que vire uma igreja light. A não ser que vire uma igreja suave, uma igreja, aquela cantiga de carnaval quando eu era criança, que cantava: todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão. Quem quiser dançar comigo, levanta os 2 dedos da mão. Não sei se alguém lembra disso quando era criança. Não é verdade, irmãos? Todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão. Se você disser, não é a mesma coisa. Tanto faz Maomé como Buda, como entidades, é tudo a mesma coisa. Se você disser isso, você vai ficar bem na fita. Mas se você disser que só Jesus Cristo é o Senhor, você não vai ficar bem na fita. Porque não é politicamente correto. Não é. E o mundo está imprensando, né? Glória a Deus. Glória a Deus. O Papa João Paulo II, ele foi à Índia, e para ficar bem na fita, ele teve que receber na testa o sinal da deusa Shiva. Vocês já viram falar disso? Como é que chama? Tilak. Ele, para ficar bem na fita, para dizer que era um diplomata, hoje é canonizado santo. Eu não sei como é que uma pessoa que é canonizada santa recebeu o sinal da deusa Shiva. Não sei, me desculpe, com todo o respeito que eu tenho ao catolicismo romano, mas como é que se canoniza uma pessoa que recebeu o sinal de um deus pagão? Um cristão que recebeu o sinal de um deus pagão. Como é que essa pessoa pode ser canonizada santa? Hoje é São João Paulo II. O povo reza para ele. Um homem que recebeu para ser politicamente correto, para ser agradável à sociedade, para ser politicamente correto, recebeu o sinal. Se você disser que tudo é a mesma coisa, e você receber pipoca, e você receber água benta, e você receber água fluida, e você receber... O que mais? Me ajude. Tanta coisa, tanta burundanga, aí você vai ficar bem. Agora, se você disser, eu não aceito, porque só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Irmão, não está vendo? Não está vendo que não tem quem faça eu receber o sinal da deusa Shiva na minha testa? Só se me amarrarem. Se me amarrar, não posso fazer nada, né? Mas eu não estou recebendo, estão botando. Estão botando a pulso, mas eu não estou recebendo. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que o ódio aos cristãos, Jesus disse que nos últimos dias sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Jesus disse que nos últimos dias os verdadeiros cristãos seriam odiados por todos. Aleluia! Aleluia! Só Jesus Cristo é o Senhor e mais ninguém. E quem pode dizer amém em nome de Jesus Cristo? Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos amados, não pensem que eles eram criancinhas. Glória a Deus. Careca. Vamos agora falar sobre careca. Sobe o quê? Aqueles grupos disseram calvo ou careca. Umas Bíblias dizem careca e outras Bíblias dizem sobe calvo. Meus amados irmãos, alguns hebraístas acreditam que não era careca se referindo apenas ao cabelo. Dizem eles que a palavra careca em hebraico também tem uma vertente que significa companheiro inútil. A mesma palavra para careca em hebraico é a mesma palavra para companheiro inútil. Eles estavam chamando Eliseu de inútil. Em outras palavras, para nós, você não vale nada. Alguns hebraístas dizem que não era somente careca no sentido literal, mas a palavra careca tem uma vertente que significa companheiro inútil. Chamar o profeta de inútil. Palavras depreciativas, ou depreciativas, isso mesmo, palavras depreciativas. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos amados, outra coisa, uma notícia que eu tenho para dar a vocês. Talvez alguém diga, mas pastor, só porque eles fizeram isso uma vez, irmãos, nós não sabemos o que aqueles homens já vinham aprontando. Só na eternidade é que nós vamos saber quantos males eles já não tinham feito aos outros profetas. Ali havia profetas em Betel? Me ajude a pregar. Havia profetas em Betel? Possivelmente aqueles homens já vinham perturbando muito. Possivelmente aqueles adoradores do bezerro, aqueles adoradores de Baal, já vinham causando problema muito. E ali foi a gota que transbordou. Olha, irmão, quando Deus vem agir com uma pessoa, é porque aquela pessoa já aprontou demais. A Bíblia não dá os detalhes todos, porque João escreveu que se tudo fosse escrito, não sei se vocês já viram em São João 20 e 21, está escrito, se tudo fosse escrito, o mundo inteiro não conteria os livros. Não está tudo escrito, mas nós podemos conjecturar. Certamente aqueles homens, aqueles bandoleiros, aqueles mau elementos, aqueles meliantes, misericórdia, Deus ajude que eu não me encontro com eles aí na rua. Eles já vinham aprontando com a obra de Deus. Quem sabe quantas vezes eles não xingaram aqueles coitados daqueles profetas que moravam lá. Quem sabe quantas vezes eles não xingaram. Quem sabe quantas vezes eles não blasfemaram de Elias. Quem sabe quantas vezes eles não blasfemaram dos outros profetas. E agora irmão, tem uma coisa. Um dia ele vai topar a parada. Aleluia. Tem gente que vem aprontando, mas um dia ele vai topar com Eliseu. Aleluia. Aleluia. Ele vai topar com Eliseu. Aí vai ser diferente, porque Eliseu tem porção o quê? Foi fraco, vocês estão dormindo? Eliseu tem porção o quê? Bom, enquanto ele topar com pessoa de uma porção só, ele vai passando. Agora, no dia que ele topar com quem tem porção dobrada, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor Isoldo, por que o senhor acredita que aquele povo já vinha aprontando? Pelas escrituras, pela lógica bíblica, pela justiça de Deus. Vocês estão lembrados quando Deus chamou Abraão e Deus disse a Abraão que aquela terra ia ser dele, a terra de Canaã ia ser dele? Estão lembrados? Mas ele tomou posse logo daquela terra? Abraão tomou posse logo? Não, foi muitos anos depois que a descendência de Abraão tomou posse. E por que foi que Deus não permitiu que Abraão destruísse logo aquele povo? Vamos ver a resposta em Gênesis, capítulo 15, versículo 16.
Gênesis 15 e 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aleluia. Quantas gerações iam passar para poder tomar posse daquela terra? De acordo com o texto sagrado, quantas gerações? Quantas gerações? Por que ia demorar tanto para poder o povo de Deus tomar posse daquela terra, destruir os cananeus? Por que ia demorar tanto? O texto diz. Deus falou a Abraão o motivo. Porque era que, olha, Abraão, você não vai tomar posse dessa terra. Só daqui a 4 gerações é que você vai tomar posse dessa terra. Por quê? Olha o texto. Põe em tela, por favor. A quarta geração tornará para cá, porque, eis a explicação, por que ia demorar tanto a Deus tomar vingança daquele povo? Porque o quê? A medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Não está cheia. Só foi com quem? Quem foi que tomou posse da terra? Quem foi que acabou com as nações pagãs? Josué. 4 gerações depois. Porque Deus estava esperando que a medida da injustiça, Deus estava esperando que a medida do pecado, o que, irmão? A medida do pecado, o que? Enchesse. Irmãos, quando Deus tomou providência com esses homens, com esses rapazes, com esses moços, certamente eles já vinham aprontando há muitos anos. Deus é assim, são princípios eternos. Isso são princípios para aquele tempo e são princípios eternos para hoje. Deus, ele não sofre dos nervos. Quem sofre dos nervos não espera nada, não é verdade, irmão? Quem sofre dos nervos, na hora que tem uma raiva, já explode. É assim ou não é? O meu Deus e o seu Deus não sofrem dos nervos. O pessoal fica aprontando e ele fica assim. Ó. Vai. Eu sofro dos nervos, glória a Jesus. Não é, Guilherme? Glória a Jesus, não é? Não é, pastor Luciano? O pastor sofre dos nervos, porque às vezes, quando tem uma raiva, aí explode logo. Mas Deus não sofre dos nervos, não. Ele fica lá olhando. Quantos anos ele esperou por aquela raça ruim? 430 anos. E eles aprontando. Depois de 400 anos, foi que Deus mandou Josué e os seus soldados para tomar conta daquela terra, para resolver a maldade daquele povo. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Por que é que o povo peca, repepeca e sai pecando? Porque eles acham que Deus nunca vai tomar uma providência. Eles pecam, repepecam, tripepecam, repepepecam e saem pecando, porque eles acham que vai ficar por isso mesmo. Só que um dia a ursa vai aparecer. Aleluia! Um dia a ursa vai aparecer. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Se alguém disser para você, jovem, você que é estudante, você que está na faculdade, você que está no ensino médio, e alguém disser, está vendo aqui, Deus estava nervoso nesse dia, mandou 2 ursas para devorarem 42 bichinhos, 2 menininhos. Primeiro não era menininho. E segundo, ninguém sabe quanto tempo fazia que aqueles indivíduos vinham aprontando. Aleluia. Deus é justo. Santo é o Senhor em todos os seus caminhos e justo em todas as suas obras. Deus não erra. Deus não erra. Deus não comete injustiça. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Se você ler um versículo na Bíblia e não entender, cala a boca. É porque você não entendeu. É porque você não entendeu. Como dizia Santo Agostinho, ou é erro do copista, ou sou eu que não estou entendendo.
Se tem um texto na Bíblia que parece uma discrepância, ou é erro do tradutor, ou erro do copista, ou sou eu que não estou entendendo. Mas o que eu não entender agora, amanhã Deus vai me revelar. Por exemplo, eu vim descobrir hoje, até a cidade eu não sabia que a palavra correta não é rapazes pequenos. Até hoje eu não sabia. Vim saber hoje. Naar, em hebraico, não significa sempre adolescente. Pode ser uma pessoa já adulta. Aleluia! Glória a Deus! Vamos para a Bíblia. Por que é que eu creio piamente que aqueles rapazes já vinham aprontando? Provérbios 29 e 1. Por favor. Provérbios 29 e 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando Deus vem quebrantar uma pessoa de repente, primeiro o que foi que ele fez? De acordo com este versículo, vamos deixar o versículo em tela, por gentileza. Quando Deus vem quebrar uma pessoa, quebrantar quer dizer quebrar, destruir. Quando Deus vem destruir alguém de repente, olhe para trás do versículo, como é que diz o texto primeiro? O homem que o quê? Muitas vezes repreendido. Mas que faz o quê? Endurece a cerviz. O que é que vai acontecer com ele depois de muitas vezes repreendido? Será o quê? Quebrantado. De repente, sem que haja o quê? Leia na NVI, por gentileza. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Olha aí, a NVI. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Por isso que eu acredito que aqueles rapazes já vinham aprontando. Matthew Henry diz que era uma prática deles zombar dos profetas. Eles já vinham zombando de Elias, eles já vinham zombando dos profetas de Betel, eles já vinham fazendo mal, eles já vinham dizendo palavrões, eles já vinham tentando barrar a obra de Deus, até o dia que Deus disse, basta. Pastor. Dá para dizer aleluia? A NVT diz que eles mandaram ele ir embora, vai embora. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos, observe que eles foram atacar o profeta na estrada. Eles foram atacar o profeta na estrada, irmão, e era uma gangue grande, porque a Bíblia diz que morreram uns 42. Mas não só tinha 42, era uma gangue grande, irmão. E uma gangue atrás de uma pessoa, quais são os objetivos? Uma gangue malvada, perversa, atrás de alguém, é somente para xingar? Ou será que tem outras intenções? Prova que eles tinham más intenções, piores, é que eles foram atacar o profeta no caminho, não foi na cidade. Vamos ao texto, por favor. 2 e o versículo 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos, ou adolescentes, ou jovens, saíram da cidade. Olha aí, irmão, os bichos eram malandras, velhos. Menino tem essa astúcia? Não tem, é astúcia de Malaquias, velho. Não é malaca que chama, né? Eram malaca velhos. Eles saíram da cidade e foram fazer uma tocaia. Foram fazer uma tocaia contra o servo de Deus. Aleluia. Devem ter ficado numa encruzilhada. Devem ter ficado numa dobra do caminho, numa esquina do caminho, lá dentro da capoeira, lá dentro do mato. Muitos jovens, possivelmente uns 50 ou 60 ou 70, não sabemos, 42 morreram, mas a Bíblia diz que morreram uns 42, que o texto dá a indicar que tinha mais. Contra uma pessoa só. Covardia, trama, malícia, projetos malignos. Mas Jeová dos exércitos está vendo.
Quem trama contra a obra de Deus, Jeová está vendo. E Jeová já está preparando as ursas. Quem acredita que Jeová está preparando as ursas, levante a voz e dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. Jeová está vendo toda a trama. Aleluia. Isso aqui são princípios eternos. O Espírito Santo mandou escrever como princípios eternos. Glória a Deus. O Senhor manda dizer à sua igreja: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Veja que eles não eram bebês, senhores, eram homens maliciosos, eram bichos velhos, experientes na maldade. Eles foram esperar o profeta na estrada, foram fazer uma tocaia. Saíram da cidade, a Bíblia diz que eles saíram da cidade e foram tocaiar o profeta na estrada. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra. Rei da glória é Jesus. Eles espiam, eles veem, eles contemplam, eles sabem. Glória, glória, glória. Eles tinham intenção de matar o profeta, eles tinham intenção de acabar com a obra de Deus. E Deus vendo, e Deus contemplando, e Deus olhando a malícia, a maldade, a tramóia deles, a maldade dos seus corações. Quem zomba dos mensageiros de Deus, é verdade. Glória a Deus. A única solução de Eliseu foi clamar quem? A Deus. Quem acredita que Eliseu orou ali? Quem acredita que Eliseu orou? Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Clama, igreja, clama. Clama que Deus vai preparar as ursas. Clama que Deus prepara a ursa. Me diga uma coisa, irmão, Eliseu podia com aquela turba, Eliseu podia lutar contra eles? Sim ou não? Podia não. Irmão, muitas vezes nós somos indefesos. A igreja de Deus é indefesa. A igreja de Deus não tem arma. A igreja de Deus não tem míssel. A igreja de Deus não tem canhão. A igreja de Deus não tem fuzil. A igreja de Deus não tem nada. A igreja de Deus não tem nada e tem tudo. Porque tem Deus. Eu tenho certeza que Eliseu orou. Quando Eliseu viu surgir de dentro do mato aqueles monte de homens mal encarados, endemoniados, com a ira no rosto, Eliseu disse: Senhor Jeová, se tu tens negócio comigo, se tu tens negócio com a tua obra, acode-me, Jeová, acode-me, aleluia. Aleluia, estou sentindo que Deus está se revelando e Deus está preparando ursa. Quem crê que Deus está preparando ursa, levante a voz e diga glória para Jesus nesta noite. Deus está preparando ursa para resolver problemas. Ah, pastor Isval, o senhor está equivocado. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos na nova aliança. Jesus disse que é para abençoar e não para amaldiçoar. Sim, senhor. E nós oramos pelos nossos perseguidores. Nós oramos, nós não desejamos mal a eles. Mas o problema é que o problema deles não é contra nós. O problema deles é contra quem? Deus. Quando Saulo perseguia os cristãos, Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Foi assim que Jesus disse a Saulo? Saulo, Saulo, por que o quê? Me persegues. Olha, irmão, o problema não é que esse pessoal está mexendo com os crentes, é que eles estão mexendo com o dono dos crentes.
problema é esse. Eu não posso amaldiçoar. A Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoeis. Eu não posso amaldiçoar. Mas se Deus amaldiçoar, Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu não preciso amaldiçoar os opositores da obra de Deus, não. Eles já estão amaldiçoados, porque Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Jesus, que disse que não é para amaldiçoar, ele amaldiçoou uma figueira. Vocês lembram que Jesus amaldiçoou uma figueira? Lembra? E o que foi que aconteceu com ela? Foi o que aconteceu com ela? Jesus tem poder para fazer isso? Tem ou não tem? E quem pode dizer que ele está errado? Aleluia. Olha, irmão, eu não posso sair rogando praga em ninguém. Eu não posso amaldiçoar ninguém, eu tenho que orar por eles. Agora, se Deus amaldiçoar, não tem oração que sirva. Aleluia. Pastor, no Novo Testamento, Deus continua trabalhando daquele jeito. Pastor, no Novo Testamento, o Senhor está falando do Velho Testamento. E o Novo? O Novo é a continuação do Velho. Aleluia. Os princípios são eternos. 1 Timóteo 1:20, por gentileza. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, Novo Testamentíssimo. 1 Timóteo 1:20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Isso é no Velho Testamento, não é? É no Velho? É no Novo? Quem é que está falando? Foi fraco? Quem é que está falando? Paulo tinha dois inimigos que queria ver a destruição da obra de Deus. Dois inimigos, Himeneu e Alexandre. Duas trapeças. Dois trupes-upes. Duas marmotas. Que estavam querendo barrar o evangelho. Que estavam querendo prejudicar a obra de Deus. Que estavam querendo danificar a obra de Deus. Aí Paulo disse: eu não queria não, mas Deus mandou. E Deus disse que entregasse eles a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aleluia. Isso é novíssimo testamentíssimo. Aleluia. Aleluia. E é um ensino, porque ele estava falando a Timóteo. É um ensino. É um ensinamento que Paulo estava dando a Timóteo. Glória a Deus. Irmãos, agora eu tenho uma notícia boa. Nunca pense que você vai ser amaldiçoado. Pastor, e se alguém me amaldiçoar? Eu tenho uma notícia boa para você. Provérbios 26:2. Provérbios 26:2. Olha que revelação tremenda para você e para mim. Se nós andarmos na presença de Deus, se nós formos cristãos verdadeiros, se nós formos servos do Deus Altíssimo, olha a promessa. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Você anda com Jesus. Você procura obedecer Jesus. Você procura amar. Você procura fazer o bem. Você vive em oração. Você vive no temor de Deus. Você é fiel a Deus. Quantas pragas vão pegar em você? Quantas maldições? A Bíblia diz: a maldição sem causa não virá. Na NVI diz não pega. Leia na NVI. Leia na NVI. Glória a Jesus. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não pega.
Por isso que a gente não tem medo de praga. Por isso que a gente não tem medo de feitiçaria. Tem crente, irmão, que tem medo de feitiçaria. Tem medo, irmão. Eu tenho medo que me pelo. Eu vi uma galinha preta morta numa encruzilhada, dei uma carreira infeliz. Meu filho, a maldição sem causa, sem motivo, sem você ter dado motivo, não pega nunca. Quem crê nessa palavra de Deus? Quem crê nessa palavra de Deus? Agora você anda cheio de marmotagem. É um crente que não é crente, malicioso, maligno, ruim, incrédulo. Aí a praga pega. Mas a maldição sem causa não vem, não pega. Pode dar glória a Jesus, irmão. Não aconselho você estar chutando essas coisas. Deixa para lá. Não vai chutar. Ô, irmão, então eu vou chutar, vou pisar de pé, vou levar para casa para comer. Eu faço isso não, glória a Jesus. Faço isso não, glória a Deus, né? Glória a Deus, faço isso não. Deixe lá. Deixe lá que os cães, os urubus é quem vão resolver. Você não, você nem é cachorro nem urubu. Se a gente tiver essas coisas, deixa para lá. Mas medo, na porta de casa. Ai, pô, irmão, o irmão tem gente que, às vezes alguém bota um negócio na porta da casa dele e ele fica... Meu irmão, tenha medo não, meu irmão. Você anda certinho com Jesus, anda. Você ora, você lê Bíblia, você dizima, você ama seu próximo, você ama Deus, você ama a obra de Deus, pois o bicho vai passar direto e não vai pegar em você. Quem pode dar glória ao nome de nosso Senhor? Onde estão os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus? Balança a mãozinha e dê um glória para Deus nessa noite. A maldição sem causa não virá. Por que foi que as ursas pegaram aqueles rapazes? Por que foi que as ursas pegaram aqueles rapazes? Porque a vida deles não era agradável a Deus. Por isso que as ursas pegaram. Porque a vida deles não era agradável a Deus. Eles viviam na malícia, eles viviam nos matos, eles viviam nas esquinas, eles viviam tramando, eles viviam querendo matar o profeta. Aí as ursas pegaram, a maldição pegou. Mas quem vive orando, quem vive jejuando, quem vive fazendo bem, a ursa vai correr de você. Em vez da ursa lhe pegar, você vai botar a ursa para correr. Em nome de Jesus de Nazaré, receba de Deus esta palavra nesta noite. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Amém? Eliseu orou. E aquela palavra de maldição não foi Eliseu, foi Deus que colocou na boca do profeta. Porque profeta é boca de Deus. Profeta é boca de Deus. Então aquela palavra que a Bíblia diz que Eliseu os amaldiçoou, na realidade não foi amaldiçoado, mas não foi Eliseu, foi o próprio Deus. Usou a boca de Eliseu para amaldiçoá-los. Glória a Deus. Eliseu certamente orou ao Senhor. Irmão, não mexa com o profeta de Deus. Não mexa com ninguém. E com o profeta de Deus, com o enviado de Deus, é perigoso demais. Não é porque eles são deuses, nem porque eles são melhores do que ninguém. Por exemplo, o guarda de trânsito. Às vezes, irmão, eu vejo cada guarda de trânsito dessa grossura. A calça folé. O boné caindo da cabeça, que a cabeça é tão seca que o boné cai. Parecendo um chupa-pedra. Mas quando ele dá um apito e faz frite, o que é que a gente faz? Mas rapaz, aquele camarada parecendo um chupa-pedra. E por que você para? Porque não é ele, é o Estado. É a ordem jurídica social. Ele está representando ali a lei. Ele está representando ali as autoridades maiores. E se você der um tapa naquela pessoa, o que é que acontece com você?
Você vai presa e vai responder um processo, porque não é ele. Ele ali é apenas um agente representante. Quando bate naquele homem, está batendo no Estado. Quando humilha aquele homem, se desacatar aquele homem, vai preso. Por que vai preso? Porque não é aquele franzinozinho, aquele chupa-pedra. É o que ele representa. Assim os profetas, os enviados por Deus. Mas é nada, quem é fulano de tal? Meu irmão, não mexa não. Porque aquela pessoa está ali, não foi porque ela quis. Ela está ali, não foi porque ela se ofereceu para estar ali. Ela está ali porque Deus a enviou. É como o guarda de trânsito. O guarda de trânsito é um homem qualquer. O guarda de trânsito é um ser humano qualquer. Mas ele deve ser respeitado porque ele está ali representando alguém. E se ofendê-lo, está ofendendo quem o enviou para ali. Vamos ver isso em 2 Crônicas 20 e 20, por favor. Segundo livro das Crônicas 20 e 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Quem quer prosperar na vida? Quem quer prosperar na vida? Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Tem gente que acha que aqueles que Deus colocou não vale nada. Não vale nada. É igual a mim. O pastor é um homem igual a você, rapaz. Não obedeça não. Não vá na onda não. No Novo Testamento não tem disso não. Todo mundo é ungido. Todo mundo é profeta. Todo mundo é sacerdote. Sim, todo mundo é sacerdote. Todos os cristãos são ungidos. Mas existe, a Bíblia diz, um é a glória do sol, outro é a glória da lua e outro é a glória das estrelas. O sol é uma coisa, a lua é outra, e as estrelas são outras. E a Bíblia diz que as estrelas diferem em glória uma da outra. Me diga uma coisa, quem já viu a estrela d'alva? Quem já viu a estrela d'alva? Quem já viu? Aquela estrela da manhã, pouca gente, que o povo só se acorda tarde agora. Aleluia. Quando ele se acorda não tem mais nem a estrela, nem sei quanto mais a d'alva, glória a Jesus. Aleluia. A estrela d'alva é uma estrela que aparece antes do sol. É linda. Ela é diferenciada, ela é maior. Ela parece quase com uma cruz. Ela é bem diferente, com uma cruz brilhante. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mas quando o sol se levanta, o que é que acontece com a estrela d'alva? Ela desaparece. Ela pode dizer, eu sou igual ao sol? Ela pode dizer que é igual ao sol? Sim ou não? Não. Não pode. Porque a Bíblia diz, um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, e uma estrela difere em outra de glória. Aleluia! Aleluia! Nem todos os pastores são iguais, todos são estrelas. A Bíblia diz que todos os pastores são estrelas. Está em Apocalipse. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas em Apocalipse diz que os anjos das igrejas são estrelas nas mãos de quem? Do Senhor. Mas porque todo pastor é estrela, mas não pense que é a mesma coisa. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus e estou aqui nessa posição. Mas tem pastores de outros estados que são homens mais antigos do que eu. São homens mais velhos, mais experientes no ministério. São homens que têm mais tempo de presidência. E eu vou dizer que eu sou igual? Eu tenho juízo. Eu tenho juízo. Eu tenho que entender que eu sou, à vista deles, uma criança.
E não posso dizer que é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão de japoneses. Não é a mesma coisa. Uma estrela difere em glória da outra estrela. Aleluia. Então a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e o que, irmãos? Prosperarei. Quem quiser prosperar na vida, respeite profeta. Respeite aqueles que Deus colocou à frente. Respeite aqueles que Deus elegeu. Respeite aqueles que Deus botou para velar sobre a sua vida. Foi o que aconteceu com aqueles rapazes. Eles não respeitaram o profeta. Eles xingaram o profeta. Eles desprezaram o profeta. Vamos ver 2 Reis 2:24. Estamos caminhando para terminar a mensagem hoje. E virando-se ele para trás, os viu. E os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Irmão, repara se a ursa está entrando aí, irmão. Uma voz dessa, eu acho que a ursa está entrando por aquela porta. Aleluia, Jesus. Irmão, se tivesse criança aqui agora à noite, ia agarrar com a mãe gritando, né, irmão? Glória a Deus. Irmãos amados, lá vem a ursa. Irmãos amados, as ursas, quem foi que trouxe aquelas ursas ali para perto? Quem foi que trouxe? Deus. A natureza revoltou-se, rebelou-se contra os rebeldes. Irmão, o homem de Deus, ele não precisa fazer nada. As ursas estão escondidas esperando a hora de Jeová dar ordem. Homem de Deus não precisa fazer nada. As ursas, eles se esconderam para pegar quem? Eles se esconderam para pegar quem? No bosque, não foi assim? Eles se esconderam e quando Eliseu passou na estrada, eles saíram. Foi assim ou não foi? E quem era que estava escondido e eles nem viram dentro do mato? 2 ursas. Só 2. 2 ursas, irmãos amados. O homem de Deus, ele vai enfrentar barreira, ele vai enfrentar dificuldade. A mulher de Deus, ela vai enfrentar barreira, ela vai enfrentar dificuldade. Mas não se preocupe, que Jeová está preparando o livramento. Quem desrespeita profeta, o resultado é cair na mão, na pata da ursa, irmão. Vamos ler Provérbios 17 e 12. Provérbios 17 e 12. Encontrou-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos. Irmão, somente até aí. Disse que se roubar os filhotes da ursa, disse que os ursos, eles não são agressivos. Sabia disso? Os ursos não são tão agressivos. E o ser humano não faz parte do seu cardápio. O ser humano não faz parte do seu cardápio. Por sinal, eles comem mais frutas. Os ursos marrons, tem o urso polar que só come carne. Mas o urso marrom, tem o panda, que tem muito no Japão e na China, que eles comem bambu. E tem o urso branco, que é o urso polar, que come peixe, come foca, come carne. Ele só come carne porque lá só tem carne. E existe o urso marrom. O urso marrom é o das florestas. Esse urso, ele não come gente. E ele não é agressivo com as pessoas. Ele não é. Você vê que até se fazem ursinhos para dar a quem? As crianças, porque o urso, ele em si não é agressivo. Em si, ele não é agressivo. Ele come pequenos roedores também. Ele come frutas, ele come mel, ele come ervas, mas ele come também roedores e ele come alguma coisa, ovelhas, pequenos animais. Mas seres humanos, não é costume do urso agredir os seres humanos. Ele só agride se roubarem os filhotes. Agora, se tomar os filhotes da ursa, ela pega quem aparecer na frente. A ursa choca. Aleluia. Tem gente que vai se encontrar com a ursa choca.
Aleluia. Glória a Jesus. Se tomarem os filhotes da ursa, choca, irmão. Ela vira uma fera, ela corre atrás do povo, ela se zanga, ela dá... Aí outra coisa, eu li hoje que uma patada dela não precisa duas. Uma patada só, o camarada cai ciscando. E tem outros que nem dá tempo de ciscar. Ah, pastor, mas aqui em Alagoas não tem urso. No Brasil não tem urso. Tem do México para cima, nos Estados Unidos, no Canadá. Tem na Europa, nos lugares mais selvagens. Tem na Ásia. Mas aqui no Brasil não tem urso. Não tem. Essa ursa, ela é real e ao mesmo tempo é simbólica. Deus tem as suas ursas para resolver problemas. Deus tem ursas para resolver problemas. Quando eu era criança ou adolescente, tinha um hino pentecostal que era cantado pelos pentecostais. Eu cantei muito na minha mocidade. Esta obra é do meu Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio para não se machucar. Quem alcançou esse corinho? O resto já morreu todos, só ficamos nós. Aleluia. Só ficou a gente, repare. Glória a Deus. Você está vivo ainda. Glória a Deus. Amém. Irmãos, é melhor tirar a mão do meio. É melhor tirar a mão do meio, porque Jeová prepara ursas. Essa ursa pode ser várias coisas. Essa ursa pode ser várias circunstâncias. Essa ursa hoje para nós não é uma ursa literal, mas Deus prepara o camarada. Quem era que esperava aquelas ursas ali? Me diga, irmão, quem era que esperava aquelas ursas? Ninguém. E ursas nervosas, ursas irritadas, ursas bravas, como que roubaram os filhotes, que ela fica choca sem os filhotes, ela fica agressiva, irmão. E outra coisa, o urso é um animal lento. Mas naquela hora ele se tornou um animal ágil. Ele ainda deu para dar tapa em quantos? Ele deu ainda para pegar quantos, irmãos? 42. E despedaçou. Eu fui procurar no hebraico a palavra despedaçado. Despedaçado quer dizer aberto pelo meio. De uma unhada que ela dava assim com a pata, abria as bandas. O menino chega, chorou ali. Aleluia. Irmãos, é a Bíblia. É a palavra de Deus, irmãos. Vamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Quanta gente que já foi repreendido, Deus já falou, Deus já usou, mas não, continua xingando a obra de Deus, continua xingando os profetas, continua amaldiçoando. Prepare-se, porque as ursas estão no bosque. Aleluia. Deus de Eliseu ainda existe. Eu quero ver a mão dos que servem ao Deus de Eliseu. Quem serve ao Deus de Eliseu, dê um glória para Jesus bem forte, pois Jeová está preparando ursas para lhe livrar. Jeová está preparando ursas para livrar os seus servos. Nós estamos numa época, irmãos, em que aqueles senhores, eles estão nas esquinas esperando a igreja. Eles estão tucaiando, eles estão projetando. Nós estamos numa época em que eles estão projetando o mal. Eles estão projetando, pensando, analisando, fazer o mal contra os servos de Deus. Eles estão nas beiras das estradas para pegar quem serve a Deus. Mas eu profetizo pela Bíblia que as ursas de Jeová, elas já estão preparadas para resolver este problema. Quem acredita, fique de pé e dê um glória para Jesus do tamanho que você quiser. Quem acredita que esta palavra é a verdade, levante a mão, levante a voz e dê um glória a Deus bem forte nesta noite. Diga glória para Jesus, irmão. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Levante a cabeça.
Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. As ursas de Deus, elas já estão escondidas. Olha, irmãos, as coisas de Deus são escondidas. Pastor, eu não estou vendo o livramento. Pastor, eu não vejo saída. Pastor, eu não vejo solução. As ursas estão escondidas. Interessante é que o urso urra e aquelas ursas estavam caladas. Aleluia, silenciosas. Deus, ele esconde a solução, ele só mostra na hora certa. Eu profetizo que a solução está escondida. Eu profetizo pelas sagradas escrituras que a solução já está escondida dentro do bosque. Você está lembrado do cordeiro? Quando Abraão subiu, ele disse, Isaac disse, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas o cordeiro do holocausto, onde está? E Abraão disse, Deus. E a Bíblia diz que o cordeiro estava escondido, preso pelas pontas do mato. A providência é escondida. Deus só mostra na hora certa. Deus só mostra na hora necessária. E eu profetizo pela Bíblia que as ursas de Deus, elas estão escondidas no bosque. E inimigo da obra, te prepara. Aleluia. Inimigo da obra de Deus, te prepara. Porque Deus está preparando as ursas. Que Deus seja louvado e que a igreja creia, que a igreja receba esta palavra, que a igreja digera esta palavra, aleluia, que a igreja assimile esta palavra e vá para casa e diga, Jesus, eu vou orar, porque eu acredito que o Senhor já preparou as ursas. Não é praga não, é zelo pelo reino de Deus. Irmão, se Deus não toma providência e aqueles rapazes acabassem com Eliseu, nós hoje não estaríamos aqui. Aleluia. Aleluia. Deus vai fazer as coisas não é por minha causa nem por sua causa, é para a glória do seu nome. Não é por mim, não é por você. Ele faz essas coisas para que o seu nome, não é por minha causa não. Não foi por causa de Eliseu não. Foi porque se Eliseu morre, a obra de Deus pararia. O testemunho de Deus desapareceria da terra. Aí Deus disse, não, eu não vou deixar. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém afastado aqui ou nunca foi crente? Levante a mão por gentileza. Alguém que nunca foi crente. Ou alguém que está afastado. Tem alguém, irmãos? Me dê um sinal. Faça assim, tem. Jovem, você deseja hoje se entregar para Jesus? A vida do Senhor está próxima. Se você deseja, vem aqui à frente. Se você veio para cá foi porque o Espírito Santo te trouxe. Você não veio porque você quis, você veio atraído pelo Espírito Santo para ouvir esta palavra de Deus. Deseja, levanta a sua mão e diga, pastor, eu quero este Cristo maravilhoso, eu quero servi-lo. Então vem à frente, traga ele, irmão. Dario, traga ele, glória a Deus. Dario, traga ele. Glória ao nome de Jesus para sempre, igreja. Glória a Deus. Quem crê que Jesus está aqui, igreja, levante a mão. Quem crê que Jesus está presente aqui. E as ursas de Deus estão escondidas dentro da mata. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Joab nem sempre está conosco. Eu vi ali já quase no meio do sermão. Vem cá, pastor Joab, para fazer oração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas do céu. Jovem, que o Senhor te abençoe muito. Você já foi crente? Já foi crente. Aqui desta igreja. Muito bem, que bairro? Penedo, lá em Penedo, na igreja onde está o pastor Carlos Gomes. Glória a Deus, pois você vai ser reconciliado com o Senhor agora. E você vai ser um profeta de Deus lá onde você trabalha. Você vai ser vaso na mão de Deus e os maloqueiros não vão te atingir, porque Deus vai livrar a tua vida de tudo que não presta. Onde está a segunda pessoa? Levante a mão em nome de Jesus. A segunda pessoa, tem alguém mais? Aleluia. Irmão, ponha a mão no ombro dele em nome de Jesus. Se ajoelhe, meu jovem. Você é muito moço, pode se ajoelhar. O Senhor vai fazer a obra. E os irmãos que tomam no nome das pessoas do discipulado, venham aqui, por favor. Quem necessita das orações, igreja?